Olá, gente amiga, tudo jóia? Deus te abençoe, viu? Chegou o horário do nosso encontro e que bom que você já está aí do outro lado aguardando o início da edição Blumenau na Graça. Sou o pastor Sodré, falo daqui de Blumenau, Santa Catarina. E se porventura você estiver à visita ou desejar indicar para um amigo, ali aparece o endereço da nossa igreja por aqui, tá bom? Inclusive dias e horários dos cultos, depois você também saberá ao longo aí da lição ou ao longo do encontro de hoje, tá? E quero sempre reforçar que toda edição exibida de forma inédita na nossa TV, depois fica disponível lá no meu canal de YouTube, que inclusive convido você a ir lá, se inscrever, ativar as notificações para poder rever essa e também as outras mensagens já exibidas, tá bom? O tema de hoje, amigos, será sinais de que não estamos só. Às vezes, nosso coração nos prega cada peça, não é verdade? Às vezes, pela situação ou pela tribulação que eventualmente você ou alguém dos seus está passando, a pessoa chega a pensar de que ela está sozinha, de que Deus a abandonou. Hoje eu vou lhe trazer evidências, claro, à luz da palavra, de que você não está só, tá bom? Vamos à lição e eu já volto. Que bom que você veio, que bom que você decidiu já no primeiro horário vir à casa de Deus. O culto é gravado e vai ser exibido um novo dia, mas eu creio que o bom Deus está entre nós, amém, gente? Creio que Ele fala, creio que Ele ainda toca nossos corações nos dias de hoje, amém? Irmãos, por um mistério divino, nós estamos vindo em uma série de mensagens falando sobre reânimo ou dose de ânimo, né? Foi o que nós estudamos no último domingo. E hoje o Senhor ainda trata conosco dentro desse mesmo tema, claro, com outra história, com outra leitura, em outro capítulo, mas ao mesmo tempo o Senhor continua fazendo essa grande obra. Não sei a quem serve, mas já receba da parte de Deus esse recado. Ele quer você animado outra vez. Amém, gente? Com aquele sorriso no rosto, com aquele brilho nos olhos, não quer você com o olho baixo não, afinal de contas Ele é o Todo-Poderoso e você é filho de Deus, amém? Vamos então meditar? Primeiro livro de Reis, capítulo 19. Abra a sua Bíblia lá e vamos juntos meditar. Esse livro e esse capítulo fala a respeito de um homem chamado Elias, o profeta Elias. E nós estamos vindo, se for ler os capítulos anteriores, de uma grande vitória. O Elias foi aquele que desafiou os profetas de Baal, não é? E ele disse claramente em alta voz: eu quero é saber, o Deus que fizer cair fogo do céu, esse é o Deus verdadeiro e é esse Deus que nós vamos servir. O Baal e os seus profetas toparam o desafio, está combinado, desafio aceito, e assim aconteceu. Você conhece a história, vou resumir que não é a lição de hoje. Os profetas de Baal começaram a invocar o Deus deles, só que não houve resposta alguma, irmãos. De manhãzinha até o meio-dia, nenhuma resposta. Começaram a se cortar para chamar a atenção do seu Deus. Começaram a derramar sangue, irmão, foi uma cena horrível. E então o profeta Elias disse: gente, já deu. Vocês estão a manhã inteira invocando e não houve resposta. É nessa leitura que acontece aquilo que a gente bem lembra, né? Que o Elias começou a zombar, né? Fala mais duro, pode ser que o Deus de você seja surdo. O Elias foi muito ousado. Pode ser que ele esteja viajando, ou pode ser que ele esteja, sei lá, em um outro assunto, em um outro compromisso, e foi provocando a fé deles. Resumo, não teve resposta. Chegou a vez do Elias, ele arrumou o altar, como você já sabe, invocou o poder dos céus e o fogo desceu. Amém, gente? É incrível a história. Então, é para você entender o momento em que ele estava vivendo. O momento de ver fogo descer do céu. Que incrível, irmão. Que incrível, um efeito incrível. Os olhos dele viu isso. Os olhos dele pôde ver, irmão, o fogo descer do céu e resolver a coisa, e mostrar que o Deus é o Todo-Poderoso.
Só que aí depois dessa vitória, estou resumindo essa parte de introdução, a Jezabel, a esposa do rei Acabe, uma vez servindo Baal, ficou então envergonhada. Porque imagine que o Deus que ela servia, Baal, tinha sido envergonhado publicamente. Publicamente foi envergonhado, porque o Elias provou que Deus é o Deus verdadeiro e Baal não é nada. E a Jezabel, irmão, comprou uma briga. E ela então disse: pois olhe, já que o Elias envergonhou Baal, inclusive matou os seus profetas, eu digo que amanhã, uma hora dessa, ele é um homem morto. Eu vou matá-lo também, porque ele envergonhou meu Deus, envergonhou minha honra, minha fé, minha crença. Amanhã, uma hora dessa, ele é um homem morto. E a Bíblia diz que o Elias, irmão, se intimidou diante dessa ameaça. A Bíblia nem diz que a ameaça veio de Acabe, que a ameaça veio de sua mulher Jezabel. Quem é crente há mais tempo já ouviu falar desse nome Jezabel. Pensa numa mulher ruim, multiplica por 1 milhão. É essa mulher chamada Jezabel. Se alguém um dia bravo lhe chamar de Jezabel, eu só te resumo: não te elogiou. Era terrível. Acabe já era um rei maligno, e ele ainda casou com uma mulher maligna. Foi uma dupla terrível para a maldade. E então, debaixo disso tudo, irmãos, diz a Bíblia que o Elias saiu de um extremo a outro. Saiu de um momento de alegria, de contentamento, de resposta do céu, para um momento de tristeza, de lamento, de proteger a sua própria vida, de fugir, de se esconder. Olha, irmão, que extremo. Estava explodindo de alegria de ver a operação divina, e em um outro momento estava ele desejando inclusive a morte. E a partir daí a gente lê para entender. Capítulo 19 de Reis, verso 1. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a essas horas, não puser a tua vida como a um deles. O que vendo ele, Elias, se levantou para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo o que, gente? A morte. E disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois eu não sou melhor que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo o tocou e lhe diz: levanta-te e come. Para aqui um instante. Então, repito, ele saiu de um extremo a outro, irmão, vivendo e vendo Deus responder suas orações, para agora, diante dessa ameaça contra a sua vida, desejando a própria morte. Uau, que incrível, que altos e baixos, que extremo, que situação. E então ele, debaixo do zimbro, debaixo de um pé de árvore, e ele está ali, dizendo: Senhor, olha, desse jeito eu não quero não, o Senhor pode me levar. Desse jeito está pesado de mim, está difícil, Senhor. Essa mulher, eu imagino, irmão, que essa mulher não era, né? Eu estou recebendo ameaça, Senhor, e o que eu quero fazer é
é pregar, o que eu quero fazer é abençoar pessoas, o que eu quero fazer é glorificar teu nome. Senhor, o Senhor está vendo tudo que eu estou passando. E agora querem atentar contra a minha vida, Senhor. Na verdade, Senhor, o Senhor pode me levar. E Deus mandou um anjo. E esse anjo o tocou, ele despertou e ouviu do anjo: levanta-te e come. Se você continuar a leitura, e nós vamos continuar, verso 6. Ele olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as águas, ou as brasas, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a deitar. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e diz: levanta-te e come, porque muito comprido te será o teu caminho. Sabe, irmãos, aqui eu consigo então batizar a nossa mensagem de hoje. E o tema da mensagem de hoje é esse: sinais de que não estamos só. Esse é o assunto. Sinais de que não estamos só. O Elias então estava desacorçoado, ele tinha acabado de ter uma grande experiência com Deus. Ele tinha visto fogo descer do céu, irmão. Mas momentos depois, ele estava com a fé fragilizada diante dessa ameaça, diante dessa perseguição contra a sua própria vida, como já falei. E ele estava com a sua fé fragilizada. Uau, que coisa séria! Ele viu coisas grandes do céu, ele viu grandes operações do céu, ele viu fogo descer do céu, irmão. Você já viu fogo descer do céu? Você já viu fogo descer do céu? Ele tinha visto momentos anteriores. Mas a fé dele estava abalada. Qual é a lição de hoje, o tema de hoje? Sinais de que você não está só. Ele está deitado lá, irmão, ao léu. Está deitado, tirando um sono, e não é nem só sono de cansaço, mas sabe aquele sono de desânimo? Sabe aquele sono de se deitar por desânimo? Sabe aquilo da pessoa estar prostrada? Pois é, era assim que ele estava. Aquele dia que você dormiu bastante, mas parece que o corpo não está animado para pular da cama. Você já deve ter vivido isso sem dúvida. Você dormiu bastante, mas está faltando motivação, está faltando empolgação, está faltando sangue nas veias, ou brilho nos olhos, está faltando alguma coisa. E nesse faltando alguma coisa, ele recebeu sinais de que não estava só. Sinal número 1, Deus mandou um anjo. Diga amém, gente. Deus mandou um anjo, e foi um anjo muito paciente, irmão. Foi um anjo muito paciente, porque o anjo o tocou uma vez para ele acordar. Ele acordou, e o anjo disse: levanta e come. Ele meio grogue, sabe lá como é que estava o ânimo desse homem. Ele olhou, comida no meio do nada. Não vou nem perguntar demais, comeu. Só que ele voltou a se deitar. O anjo foi tão gentil. Oh, amém, Jesus, não desiste de nós não. Nem quando a gente estiver mal, não desiste de nós não. Amém, gente. O anjo tocou, a Bíblia diz, pela segunda vez. Tem gente que está tão desanimado que o toque divino tem que ser algumas vezes. O anjo tocou pela segunda vez, e mais uma vez disse para ele o que, gente? Levanta e come, você precisa se alimentar. Primeiro sinal, irmão, quem foi? Olha lá, verso 6, o pão era cozido, estava sobre as brasas, e ainda tinha uma botija de água. Quem preparou isso para ele, irmão, no meio do nada? Não é ele que está dizendo que está sozinho? Não é ele que está dizendo que o céu
desamparou? Então, primeiro sinal de provisão, ou primeiro sinal de que Deus está presente, é o da provisão. É o milagre da provisão. No meio do nada, irmão, quem foi que fez um pão cozido? Quem foi que deixou uma botija com água? Era o céu dizendo: Elias, eu quero que você saiba que você não está sozinho. Então, uma das demonstrações dos céus de que você não está sozinho é a provisão divina. É a provisão divina. Quantas situações você já passou? Quantas foram as vezes que você pensou que era teu fim? Quantas vezes você chegou a pensar que dessa você não sairia? Um problema financeiro talvez, familiar quem sabe. E Deus veio e te deu a saída, te respondeu com provisão. Se algo estiver lhe faltando, daqui eu mando bênção, nada te faltará. Que o Senhor abençoe os teus celeiros, amém? Abençoe a sua despensa, abençoe teu corpo para se manter saudável, para poder render, trabalhar e ter os resultados que você almeja. Amém, gente? Recebe bênção uma hora dessa? Recebe ou não recebe? O Senhor seja o teu pastor e nada te falte. Amém, gente? Uma palavra de bênção. É uma das demonstrações de que você não está sozinho. Eu já te contei há algum tempo, e eu lembro disso, irmãos, e me emociono. Há algum tempo, irmão, estava eu saindo com um carro para pagar umas continhas. Aí daqui a pouquinho, quando eu fui dar ré, você deve lembrar, você que é de casa, eu contei há um tempo atrás. Daqui a pouco um passarinho foi e pousou bem na vidraça traseira do carro. E eu dando ré, como quem diz, era para lá que eu estava olhando. Aí daqui a pouco esse mesmo passarinho saiu da vidraça traseira e foi para o meu retrovisor. O mesmo passarinho. Eu parei a ré e falei: Senhor, eu já entendi. Aí alguém disse: pastor, entendeu o quê? A Bíblia fala, irmãos, sobre os pássaros. A Bíblia diz: olhai para os pássaros, olhai para eles, pois o Senhor cuida deles, quanto mais de você. E Deus falou comigo com um passarinho, irmão. E por que ele veio parar, irmão, na vidraça traseira do meu carro? Por que ele veio parar no retrovisor do meu carro? Porque era para onde eu estava olhando. Deus queria tratar comigo, e não me tire esse entendimento, porque eu sei que Ele tratou comigo. Então é bonito você ver que você não está sozinho. Apenas pense: quem foi que deixou esse pão cozido lá, irmão? Não havia ninguém lá. Não tinha ninguém lá, ele estava sozinho querendo curtir sua depressão. Não tinha ninguém lá, irmão. Quando que esse pão cozido foi feito? Quem foi que pegou essa água e ainda dentro de uma botija? Quem foi que fez isso? Se não foi Deus aliviando o peso de alma dele e dizendo: ô queridão, você não está sozinho. Aleluia. Eu vou te mostrar hoje, ao longo da mensagem, que nessa leitura você acaba vendo alguns sinais. E quero que você se imagine na história, porque Deus manda esses sinais. Eu chamo isso aí de refrescos de alma. Principalmente naqueles dias que você não está legal, principalmente naqueles dias que a tua alma está lá no chinelo, Deus manda refrescos de alma, provas reais de que você não está só. Irmão, eu acredito que não é à toa, porque Deus está tratando com a gente já há mais de um culto nesse assunto. É porque a gente precisa. Não é porque você é crente e você está longe de viver isso. Ensinar a gente errado, irmão. Ensinaram que crente é aquilo de
sabe, de não viver por nada ruim, não passar por nada ruim, mentiram para a gente, irmão. Assassinaram o entendimento sagrado por algum mistério que eu não quero nem tentar entender, mas não falar a verdade para nós. Não é só um mar de rosa, não. Existem espinhos, sim. Existem dificuldades, sim. Existem curvas ao longo do caminho, sim. E o Senhor não prometeu de que seria só uma reta. O Senhor não prometeu que não haveriam dificuldades. Ele não prometeu. Você deve ter lido alguma página que não é da Bíblia. Pelo contrário, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. É o que ele falou, é o que está escrito. Eu lembro de uma história. Eu vou ler para ser fiel à história. Essa história chama Pegadas na Areia. Você já deve ter ouvido. Uma noite eu tive um sonho. Sonhei que estava andando na praia com o Senhor. E através do céu passavam cenas da minha vida. Para cada cena que se passava, eu percebi que eram deixados 2 pares de pegadas na areia. Um era meu e o outro era do Senhor. Quando a última cena da minha vida passou, diante de nós eu olhei para trás para as pegadas na areia e notei que muitas vezes no caminho da minha vida havia apenas um par de pegadas na areia. Notei também que isso aconteceu nos momentos mais difíceis e angustiosos da minha vida. Isso me entristeceu e eu perguntei então ao Senhor: Senhor, tu me disseste que quando resolvi te seguir, tu andarias sempre comigo. Mas eu notei que nas minhas maiores tribulações, havia na areia apenas um par de pegadas. Não compreendo porque nas horas que eu mais necessitava, o Senhor me deixou. E o Senhor respondeu: meu precioso filho, eu te amo tanto, que jamais te deixaria nas horas de prova e sofrimento. Quando vistes na areia apenas um par de pegadas, foi exatamente aí que eu, o Senhor, te peguei em meus braços e te carreguei. Aleluia. Eu acho uma ilustração muito forte para a ocasião, de você entender, mesmo que você esteja, sabe, no seu momento, sabe, down, mesmo que você não esteja na sua melhor versão, o Senhor manda sinais de que Ele está contigo. Amém, gente? Essa foi uma das primeiras. E diz ainda a Bíblia, verso 8: levantou-se, pois, depois de 2 toques angelicais, levantou-se, pois, comeu, bebeu, e com a força daquela comida, o que diz, gente? Caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Uau, que comida é essa, irmão? Que comida é essa, irmão? Para um homem que estava, em aspas, depressivo, para um homem que daqui a momentos anteriores estava desejando a morte, ele agora está vitaminado, energizado e disposto a caminhar. Uau! E aquela comida deu energia para ele caminhar quantos dias, gente? 40 dias inteiros. Quando a Bíblia diz assim, 40 dias e 40 noites, ela quer dizer 40 dias inteiros. Uau! Eu vindo mais cedo para a igreja, eu vi a movimentação, alguém mais cedo fez as caminhadas e tal. Eu vendo o trajeto de carro e eu cansei só de olhar. E ele fez uma caminhada de quantos dias, gente? 40 dias inteiros. Uau! Que comida é essa, irmão? Que comida é essa que deu gás para o profeta Elias?
é uma comida que a gente tem que comer mais, irmão. A gente tem que comer mais dessa comida. Talvez a gente esteja comendo muitas notícias. Talvez a gente esteja comendo muito tragédia. Talvez a gente esteja comendo muito rede social. Talvez a gente esteja comendo muito críticos à fé cristã. Até isso você tem que cuidar, sabe? A Bíblia diz para você não se assentar à roda dos escarnecedores. Ainda ontem eu visitei o barbeiro e estava aberto, tá? E ele fez um comentário que eu achei interessante. Alguém fez um infeliz comentário e criticando fé e vida cristã. Alguém fez um comentário. Talvez eu nem sabia que era um pastor que estava por ali. E o próprio cabra que estava cortando meu cabelo, esse sabe que sou pastor, ele fez um comentário. Pois é, pastor. Tem gente que às vezes critica esse negócio de fé. Mas uma coisa que eu não faço é isso aí, não. Eu ficar de mal com Deus? Eu levantar a voz contra Deus? E ele foi falando assim, sem eu ter alertado em nada. Eu achei forte, irmão, um comentário dele, como quem diz, quem sou eu para levantar alguma coisa contra Deus, para falar alguma coisa contra Deus? Você entende ou não? Tem que ter juízo, irmão, uma coisa séria. Mas vamos, avante. Então ele levantou-se, comeu, bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites. Alimente mais da comida do céu. Alimente mais da comida do céu. Eu sei que tem gente que tem uma semana muito acelerada, corrida, atividades, compromissos, isso, aquilo e tal, mas alimente mais da comida do céu. Leia mais, medite mais, cultue mais. Se pode, melhora a sua agenda também durante a semana. Se pode, melhora a sua agenda aos domingos. Pega isso como um compromisso. Alimente mais da comida do céu. Amém, gente? Isso vai dar sustância para você, porque ao longo do caminho vem lutas, irmãos. E você precisa estar bem alimentado. Mas continue. Versículo 10. E ele disse, Elias disse: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes, quebrava as penhas, diante da face do Senhor. Porém o Senhor, pode ler esse pedaço? Não estava no vento. Ok. Depois do vento veio um terremoto. Leia comigo. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto veio um fogo. Porém também, lê comigo, o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Sabe, irmãos, estamos falando hoje sobre sinais de que o Senhor está com você, que você não está sozinho. Veio um sinal, qual foi, irmão? Um forte vento. Deus estava no vento. Veio depois um terremoto. Deus estava no terremoto. Depois veio o fogo, Deus estava no fogo. Aí eu te explico. Tem gente, irmão, que acha que Deus está só nas coisas faraônicas. Tem gente que está esperando ainda hoje. Eu lembro do meu início de crente, o meu início de fé. Hora ou outra ouvia-se o comentário: eu fui no monte, eu vi a plantinha pegando fogo, eu vi uma pedrinha pegando fogo, eu até trouxe a pedrinha, está aqui, ó, e não tem nada mais de fogo lá. Mas eu vi, tinha fogo. Pessoa querendo coisas faraônicas para comprovar que Deus está com ela. Entende o que eu estou dizendo? Sim ou não? Atrás de coisas faraônicas.
Já parou para pensar que Deus não está apenas nas coisas faraônicas? Ele faz coisas incríveis, ele faz. Agora há pouco, o Elias viu isso, irmão. Deus responder com fogo. Elias viu isso, ele foi prova real de que Deus responde por fogo. Mas não é sempre, queridão. Talvez seja esse o nosso problema, porque a gente pensa que Deus está com a gente só quando o fogo desce. Quem mentiu para você que Deus responde só no fogo? Ah não, porque eu preciso, assim o telhado da igreja tem que tremer, Deus está comigo. Ô crente fajuto, quem te ensinou essa asneira? Me perdoe o palavreado. Quem te ensinou essa heresia, que Deus só está contigo se o telhado da igreja tremer? Não foi eu. Não foi eu que te ensinou isso aí não. Isso está errado. Conversa fiada, irmão. Porque nessa tem gente que sempre está querendo um movimento maior para acreditar que Deus está com ele. Entende ou não? Aí um dia é o telhado que treme. Aí outro dia é a coluna que tem que tremer. Aí outro dia o pastor tem que vir igual um helicóptero dentro da igreja e voando como se fosse, sabe lá o que, um anjo. Eu já brinquei contigo uma vez, eu não sei a voar. Você sabe, entende o que eu estou dizendo? E está errado. Já parou para pensar que Deus não responde só com fogo? Já parou? Ele pode responder com fogo? Pode. Momentos anteriores isso aconteceu. Deus pode responder com terremoto? Pode ou não pode? Pode. Claro que pode. Teve uma ocasião de um tão grande terremoto que o Senhor fez a terra se abrir e muitos foram tragados pela terra. Ele tem poder na natureza, efeitos naturais. Mas você quer saber, irmão? Eu vou te contar uma particularidade sodresiana. Claro que eu amo ver Deus dessas formas assim, faraônicas, gigantescas. É óbvio que eu amo ver. Mas eu vou te contar uma. Eu amo ver Deus nos detalhes. Você entende ou não? Amo ver Deus nas menores coisas. Amo ver Deus nos detalhes. Isso que me encanta. Um Deus que cuida dos detalhes. Então talvez o que a gente precisa, irmão, é realinhar as coisas do céu, sabe? De que o Senhor responde sim, de maneiras incríveis, claro que responde. É óbvio que responde. Mas que você compreenda que os pequenos sinais diários também é Deus mostrando que está com você. E carinhosamente eu chamo de refrescos de alma. É Deus mandando pequenos sinais, eu estou contigo. Pequenos fragmentos que você vai recebendo diariamente para te dar aquele gás. Amém, gente? Tem mais, pastor? Tem. Versículo 13. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz, vamos costurar com o que a gente leu, mansa e suave, que dizia, o que a voz dizia? Que fazes aqui, Elias? Você vê que eu saltei o verso 9 de propósito. No verso 9 fala de novo, que fazes aqui, Elias? Então, na verdade, Deus estava dando um saculejo no Elias, no profeta. No seu momento difícil, no seu desânimo e em aspas, em sua depressão. Deus estava tratando com Elias. E claro que no momento desse, vir de carrinho, iria desmotivar ele de vez. Mas o texto diz que Deus se apresentou com uma voz mansa. Até a repreensão de Deus, ela vem com muito amor.
O pai repreende o filho que ama. Até a repreensão vem com muito amor. Porque o que o senhor tratava com ele era coisa séria. O que o senhor falou para ele? O que você está fazendo aí, homem? O que você está fazendo aí? Na caverna? O que você está fazendo aí, rapaz? Para mexer com ele, que você é homem de Deus, rapaz. Aí eu modifico, tu é mulher de Deus, irmã, para que isso aí, o que você está fazendo aí, nesses desânimos, pensando em fazer besteira ou coisa do tipo? Tu é mulher de Deus, para com isso aí. Vamos nos alimentar mais da comida dos céus, que a força voltará. Amém, gente? A força voltará. Eu sei que tem gente que passou por histórias pesadas, tem histórias que deixam a gente mesmo mexido, entristecido. Imagine traição, tristezas, decepções, né? Pessoas que dão calote, que prejudicam. Puxa, tem coisa que mexe com a gente, é óbvio, é fato. Mas coma mais dessa comida e a força vai voltar. Amém? Por 2 vezes perguntou: o que fazes aqui, Elias? Aí o Senhor tratou com ele vários versos, 14, 15, 16, 17, colocando ele para cima e dizendo o que diz no 18. Já vou caminhar para o final. Também eu fiz ficar em Israel, falando para ele que se achava sozinho. O que diz aí, irmão? 7.000. Todos os joelhos que se não dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Então, para Elias, que estava sozinho e tudo mais, Deus se apresentou de várias formas, mostrando que ele não estava sozinho. E por último, ainda disse para ele: olha, talvez você não saiba, você não está sozinho não. Eu tenho mais 7.000 pessoas que mantiveram sua fé e não se curvaram a Baal. Servo de Deus, você não está sozinho não. Existem pessoas mundo afora fazendo suas maldades? Existe. Como esses dias a gente está ouvindo casos, né, irmão? Não vou nem falar alguns para não te deixar entristecido, mas olha, irmão, hora ou outra a gente está ouvindo caso por aí. Meu Senhor da glória. Mas você não está só. Tem mais 7.000 Elias. O exército de Deus e a família da fé é grande, irmão. Tem mais homens e mulheres, tem o exército santo de Deus, querubim, arcanjo, serafim, tem todos eles operando em nosso favor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam e permanecem para sempre. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. A equipe de Deus é grande. Existe um remanescente que não negou sua fé. Existe um povo valente, como cada um de nós, que continua confiando de que não está só. Continua confiando nas palavras do Senhor. Palavra de Deus para nós. Lembre das últimas palavras de Cristo, Mateus 28, verso 20. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Palavra de Deus para nós, amém? E aplauda ao Senhor, irmãos, bem forte, aleluia, oh glória a Deus. Que o Senhor fale ao seu coração. Vamos resumir. Elias era homem de Deus? Sim. Mas Elias estava passando por uma fase difícil. Talvez ele pensava de fato que estava sozinho. E talvez
ele pensava também que o Senhor respondia só com fogo. É bonito ver coisas extraordinárias, é lindo, é incrível, mas Deus não está só no fogo. Deus está aqui, irmão, com toda a nossa simplicidade. Deus está aqui agora entre nós. Você colocar teu joelho no chão, lá na tua casa, com toda a sua simplicidade, Deus se manifesta lá. Deus animou Elias, em que lugar? Foi na catedral de Jerusalém? Não foi? Naquelas com muito ouro pelas paredes? Não foi? Foi numa caverna. Na porta de uma caverna. E jogou ele para cima. Palavra de Deus para nós. E aplauda o Senhor mais uma vez. Que o Senhor te abençoe. Não sei de qual direção você vai me ouvindo, mas eu oro por você, para que essa força volte, se é que ela foi embora, e você se fortaleça na força do Senhor. Coma mais dessa comida, beba mais dessa bebida, e aí você vai ter a força de volta, pode acreditar. Para você que vai acompanhando essa mensagem, um novo dia, não sei quando ela vai ser exibida, vai aparecer também aí na sua tela, como faz para você fazer as suas doações. Se eventualmente você diz, pastor, eu estou de longe, mas eu sou um servo do Senhor. Eu sou um ofertante, sou um dizimista e eu quero fazer isso já. Aqui na tela aparece o QR Code. E então, quando você abrir o aplicativo da sua preferência, você escolha lá a chave Pix, QR Code, que é exatamente essa que aparece aí na sua tela. A sua doação acontecerá como se você estivesse aqui no templo. É só para facilitar com esse recurso, tá bom? É a tua vontade? Pois faça e faça com muito amor. E a oração da fé é que você se levante, não sei a quem falo, para você levantar outra vez seu ânimo, sua alegria e acreditar que Deus responde de forma faraônica, de forma estupenda, sim, mas Ele responde também nas mínimas coisas. Refrescos de alma. Tudo bem? Que o Senhor te abençoe. E ali abaixo tem o nosso zap pastoral. Desejando fazer contato, faça também. Printa a tela, e aí depois você faz a doação ou o contato com mais calma. Tudo bem? Vamos despedir do amigo em casa aplaudindo a Cristo, bem forte. Deus te abençoe. Reforço, amigo. Deus não está apenas nas mega operações, apenas naquelas situações faraônicas. Eu amo ver Deus nos detalhes. Eu amo ver Deus em cada situação, nos refrescos de alma que Ele nos envia. São pequenas frações, respostas, alívios. Ele dizendo, eu estou contigo. Eu não te deixarei, eu não te desampararei. Louvado seja o nome do Senhor. Faço votos que a mensagem tenha alcançado o seu coração. Tudo bem? E venho agora orar. Vamos falar com Deus? É o que eu faço agora. Amado Senhor, tua bênção sobre cada amigo, sobre cada amiga. Coloca mesmo, ó Pai, a tua mão, ajudando, abençoando, principalmente aquele que está com a fé fragilizada. Principalmente aquele que está pensando, não tem mais jeito para o meu caso. Ai, agora estou abandonado, pois você não está. Com a bênção de Deus eu digo, seja você abençoado, no nome de Jesus. Amém. Amém. E também digo, se eventualmente você desejar participar da nossa lista de amigos lá no WhatsApp, quando é um grupo silencioso, quando tivermos uma palavra, um toque ou ao vivo, você será avisado a partir desse grupo, tá bom? Que o Senhor te abençoe, fique na paz, até a próxima.